Mas quanto que... Mas tem uma história, não sei se vocês vão lembrar disso, que é a história que eu adoro, cara, desse cara na República. Ele morando no quartinho, né? E o quartinho que ele morava era no fim do corredor, perto do banheiro. O meu quarto, na verdade, era em frente ao banheiro. Tinha o meu quarto aqui, assim, e um banheiro. E aí teve uma madrugada que esse cara acordou com um cheiro de merda muito grande, um fedor horroroso. E aí ele acordou e levantou. Quando ele pisou no chão, sentiu o chão úmido. A fossa do banheiro tinha quebrado, estourado. E toda a merda, literalmente, a água podre estava no quarto desse cara. Ou seja, ele ficou literalmente na merda. Eu sempre falo isso. O cara ficou literalmente na merda. Quando você acha que você tá no fundo do poço, vem pior. A fossa, né? É que tu limpou o chão chorando, né? Nossa. Tava na matéria lá. Ali, assim, vem aquela coisa de... O que eu fiz com a minha vida, cara? Caramba, meu, será que valia correr todo esse risco? Será que valia a pena fazer o que eu fiz? Onde eu vim parar? Ó a situação que eu tô. Porque você tá limpando merda dos outros, cara. Né? Então aquilo ali pra mim mexeu, foi... E detalhe, tudo isso foi na mesma semana, não fazia meses que eu morava lá, cara. Eu tinha ido pra lá, meu pai tinha me deixado, já tinha dado aquele choque de realidade na minha vida. Aí acontece esse episódio da merda, sabe? Parece que tudo vem pra mostrar o quanto você é forte. Eu sempre falo que é na dificuldade que você percebe que é forte, não é quando tá tudo bem. Né? E ali fala, caramba, e agora, né? E eu já não tinha muito mais nada a perder na vida. E aí eu falei assim, cara, e agora? Porque eu tinha meu emprego ainda, tava morando ali, fudido de dívida. E, ou bem ou mal, já fazia aí, sei lá, 10 anos que eu tava no mercado financeiro. Que tava estudando e tudo mais. E aí veio o sentimento que assim, falou, cara, isso vai ter que acontecer na minha vida. Porque eu tava entre o ápice de desistir do mercado financeiro e focar 100% em TI, né? Ou o que eu ia fazer ali. Só que eu cheguei à conclusão que assim, se eu ficasse só em TI, eu nunca ia resolver o problema da minha vida. Eu nunca ia pagar minhas dívidas, talvez eu nunca saísse daquele buraco. Eu tinha esse sentimento. Como é que funciona esse negócio da dívida? A justiça consegue bloquear parte do teu salário? Como é que funciona isso pra tu pagar? O que acontece? Quando você trabalha como consultor, você trabalha meio como PJ. Então você é um prestador de serviço. Então, até então, tudo que eu tinha feito era na física. Então, não atingia diretamente a empresa. Então, eu estava recebendo. Mas eu morria de medo de um momento os caras falam assim, ó, você vai bloquear tudo desse cara e não chegou nesse nível. Então, tudo que entrar vai direto para pagar a dívida. Exatamente, mas não chegou nesse nível. E aí foi o momento que eu falei assim, cara, eu tenho que dar certo. Será que alguém vive de mercado financeiro? De fato, porque eu já estava desiludido com tudo. Não acreditava mais no mercado financeiro, não acreditava mais na vida, assim, nas pessoas. Eu estava num momento bem complicado. E foi quando eu falei, cara, eu vou me dar mais uma chance. Acho que na vida é muito importante isso. Você aprender a se dar mais uma chance e aprender a se perdoar também. E foi o momento que eu decidi me dar mais uma chance e me perdoar sobre tudo que eu tinha feito. Porque assim, até então eu fiz mal para mim. Não fiz mal para ninguém. Mas eu fiz mal para a pessoa mais importante que existe. Que sou eu mesmo. Se eu não for importante para minha vida, quem é? Né? E então foi um momento que eu comecei a ficar mais próximo de Deus também, mais essa coisa espiritual. E foi o momento que eu decidi, vou me perdoar e vou recomeçar. E o recomeçar, para mim, eu não conseguia ver outra forma de recomeçar que não fosse o mercado financeiro. Que não fosse, de fato, entender o que era o mercado financeiro. E aí, fui atrás de ver se tinha gente bem sucedida nisso. Se tem, o que eles fazem que eu não fazia? Foi aí que eu conheci um lugar que ficava ali na Boa Vista, no centro de São Paulo, onde os caras mais bem-sucedidos no mercado financeiro estavam lá. Que era um pessoal que era do pregão Viva Voz, do mercado financeiro. Lembra aquela gritaria tal, que era o mercado antes? Telefoninho. Isso, que encerrou em 2008 isso. E aí, parte dessa galera que migrou para o eletrônico foi para esse lugar que era uma corretora. Tinha 2 andares, um andar um andar era a corretora, o outro ele fez uma sala gigante de autônomos. Né? E os caras bons mesmo estavam lá de verdade, né? Aí você fala, puta, agora sua vida vai começar a funcionar, né? Puta, agora vai bem. Só que o que acontece? Para sentar e ter uma mesa ali, custava 18 pau. Por mês. Caralho, eu tinha que pagar para pagar poder operar ali. Para poder operar ali. E aí
Aí veio de novo, né? Porque nessa época eu tava na dúvida. E aí, começo a dar um jeito de negociar, pagar as dívidas, né? Aí me aparece isso aí. Eu falei, cara, se os caras bem-sucedidos, que realmente fazem dinheiro, dão certo no mercado, estão ali, eu preciso estar ali, cara. Mas como é que isso apareceu na tua vida? Como é que tu descobriu isso? Eu fui procurando, falando com o outro, que já, como eu já estava inserido, conhecia muita gente no mercado, e todo mundo falava, não, os caras estão lá. Os caras estão lá. E nem visitar podia. Para conseguir ir visitar lá, só para ter uma noção, se entrar lá, a porta era blindada, cara. Só para você ver o nível do negócio ali. Uhum. E aí consegui visitar, né? E depois que eu fui visitar, eu fiquei fascinado, né? Falei, cara, preciso estar ali. Só que a hora que eu descobri o quanto precisava estar ali, tinha lista de espera, tudo. Tanto é que assim, depois que eu conheci, demorou um tempão para eu conseguir, de fato, uma vaga ali. Mas eu não entendi por que é 18 pau para estar ali. Então, vamos lá, a gente vai chegar lá. Lá, quando você pagava para estar lá, você tinha uma mesa que eles te forneciam, com um computador, com 2 telas, com a plataforma que você utilizava para operar. Na época era uma plataforma francesa, chamava Sangar, GL Sangar. E então, tudo pronto para você operar. Então, você pagava pelo ambiente. E aí era tudo fresco, lá tinha chazinho importado, bolachinha, garçom, e tudo. Então, era um ambiente elitizado mesmo, assim. Então, era só os caras bons estavam lá. Uhum. E, enfim, consegui. Na época, estava consultor, eu estava num cliente europeu, então eu conseguia, na parte da manhã, não ir para o cliente, depois ia para o cliente depois e ficava até um pouco mais tarde, por causa do fuso horário até. Se não me engano, era italiano ou espanhol, o cliente não lembro na época. E aí eu ficava de manhã nesse lugar e pagava isso. Aí o que acontece? A única coisa que eu pagava República e comida. O resto ia para pagar para esse ambiente. Uhum. Então, meio que eu ia lá só ver o ambiente, porque eu não tinha dinheiro para poder ficar operando e tal. E quando sobrava um dinheiro, eu colocava, perdia de novo. Né? Então, foi um ciclo bem complexo. Só que esse lugar mudou minha vida. Por quê? Ali, eu não ganhei R$1. Todos os 6, 7 meses que eu fiquei ali, eu não ganhei R$1. Mas eu aprendi o que é ser um profissional daquela área. Como o profissional se comporta. Entendi o que é mercado de verdade. Lá tinha uma coisa muito interessante que... Um ambiente gigante, um andar inteiro. No meio desse lugar, ficava um senhorzinho com computador, um monte de tela e com plataforma de notícia. Bloomberg, Reuters, Broadcast, CMA. E toda vez que ia sair uma notícia, ele apertava um botão, o som saía no ambiente inteiro e ele avisava, saiu tal notícia, olha, daqui a pouco tem um indicador econômico, daqui a pouco o Ben Bernanke vai falar, presidente do Banco Central americano. Enfim, ele orientava todo mundo do que poderia gerar motivação e movimento no mercado. E eu falei, caramba, por que tem esse cara aí? E aí, curiosão, sentei, colei nele e falei, cara, por que é isso aí? Por que você lê notícia? Por que é importante? E eu notava que quando ele falava a notícia, eu olhava na tela, o mercado movimentava. Eu falei, não é possível, cara. E aí eu comecei a entender sobre a questão de cenário, quanto cenário é importante, o que de fato movimenta o mercado e não porque uma linha cruzou com a outra ou porque formou um bebê abandonado ou qualquer coisa do gênero no gráfico. Né? Eu comecei basicamente a entender que assim, cara, alguma coisa motiva o mercado a subir e a cair. E eu comecei a entender o que era esses fatores. Mas a gente está falando de day trade, no caso? Na época, todo esse período aí foi day trade. Né? Não tem nada nessa época, nada de investimento. Porque o cara que faz o hold, é o contrário, né? Ele ignora a notícia, ignora tudo e foda-se. Porque ele olha macro. Né? Ele olha macro de um período mais longo. Só que o que acontece? Quando você faz day trade, né, muitas coisas acontecem ao longo do dia. Né? Um cara falou alguma coisa, o presidente falou alguma coisa, o primeiro-ministro de algum lugar falou alguma coisa, o presidente do Banco Central americano falou alguma coisa, você pega agora que a gente está num momento geopolítico tenso, o Putin falou tal coisa. Tudo isso, no intraday, gera movimento no mercado, gera preocupação ou euforia. Né? E naquela época também era nada diferente. Sim. Mas por que estar no day trade se o hold é muito mais tranquilo e estatisticamente tu vai ganhar a longo prazo? Porque eu não sabia disso. Entendi. E porque o day trade é emocionante. dá a satisfação
na hora. Instantânea, né? Instantânea, que é aquilo que a gente falou lá no começo, que o ser humano gosta dessa Você vai ganhar instantaneidade. 30% em 2 dias, como ele falou no começo. Sim. E então tinha muito isso. Só que até então eu não tinha essa consciência. Porque assim, eu desde então fui apresentado ao day trade. E assim, nem acho que foi o day trade que me fez perder dinheiro. Foi o não saber fazer o day trade, não entender mercado, não entender. E ali dentro eu comecei a entender o que motivava o mercado, por que o mercado se movimentava, o que era macroeconomia, o que era geopolítica, o que era política e tudo isso. Fui aprender sobre comportamento. Né? Qual que é o comportamento de um profissional? Fui entender que aquilo era uma profissão. Até então, para mim era um jogo, concorda? Que era um cassinão. Pegava o dinheiro aqui, colocava aqui e tentava ver se alavancava. Era o joguinho do foguete, aquele que tem no celular. Sabe aquele joguinho do foguete que tem no celular, que o pessoal perde dinheiro? Então, era um joguinho tipo um joguinho de celular. Exatamente. Você perde a noção de que aquilo ali pode ser uma profissão, que tem um monte de gente. E detalhe, né? Você não tinha noção que eu estava lidando com banco, com corretor, com gente que os melhores profissionais mais bem preparados estavam do outro lado e eu achava que eu era o espertão que ia tomar dinheiro desses caras. É sempre assim. Você, tipo, a ação está caindo muito. Por que está caindo? Porque quem tem está vendendo. Aí você olha e fala, você não, tá que barato, é pessoa né? física, vou comprar porque está caindo. Não tá barato. Quem está vendendo é que tem muita grana. Quando você tem uma ação de empresa grande que está despencando, é porque os grandes investidores estão vendendo. Sim. Aí você que é pequeno investidor, vou comprar. Meu irmão, se tá todo mundo, quem é grande está vendendo, razão tem para isso, né? Pois é, mas aí no hold é o contrário, né? No hold que se tá caindo, tu compra. Depende. Depende. Se tu confia, se tu gosta do papel, se tu conhece a empresa e tal. Mas aí assim, tu gosta do papel é muito forte, né? Foi uma maneira de expressar assim. Tu confia naquela empresa e tem na tua carteira. Sim. E ela faz parte do teu planejamento, né? Você vai olhar por quê? Fundamento. Sim. Você vai olhar, agora, vou pegar um exemplo da vida agora, Magazine Luiza, varejo tá caindo muito. Sim. Né? Magazine deixou de ser boa? Provavelmente não. Né? Deixou uma empresa Espero que não, porque eu tenho Magazine. Não. Eu peguei a R$20 essa então, eu fui na euforia e tomei no rabo. Então, aí que tá. Mercado financeiro, qual que é o problema do mercado financeiro? A maioria vai na euforia, ou na euforia própria, ou na euforia que alguém causou em você. Tu vê o gráfico assim, pode ficar, vou entrar. Exatamente. Você falou, a festa tá acontecendo e eu tô de fora. Exato. Eu já ia falar uma coisa aqui interessante. Alguém causou em você. Tem um cara que é bem conhecido no mercado, que é o Luiz Barsi, né? Sim. 1 milhão de dividendos por dia. E ele, recentemente, acho que tem uns 3 meses mais ou menos, IRB, né? Tava caindo muito a ação da empresa. IRB. IRB. E ele falou, tô comprando como nunca. Depois que ele falou isso, caiu muito mais ainda. E não para de cair. E depois disso ele não falou mais sobre esse assunto, né? E certamente não é um cara que... Ele não fala isso de maldade, mas sim, ele estava naquela. Muita gente pode ter comprado, só que o fato é que o negócio não foi, né? Então tem isso. Tô vendo o gráfico aqui. Você conhece pessoas, acompanha as pessoas, a pessoa dá uma dica, se você não está muito bem fundamentado, você vai na onda. Esse cara é um cara muito responsável. O Jeff só fala assim, de empresas que ele conhece, tem fundamento. Mas tem muita gente do mercado financeiro que dá dicas totalmente furadas, cara. Tá 1,10 o IRB hoje. Oi? Tá 1,10 o IRB hoje. Então, e ela... Quando o Barsi falou isso, eu acho que estava 3. Quando ele falou, tô comprando como nunca, eu acho que estava 3. Não, e recentemente ela teve que fazer um follow-on, né? Teve que emitir mais ações aí. Sim. Fudeu mais ainda o papel ainda. Porque a empresa é uma resseguradora, né, cara? E ela teve a pior coisa que uma empresa pode ter, que é de capital aberto, né? Ela teve muita questão de gestão, né? A gestão dela foi... deu merda lá dentro. Fraudes e tudo mais. Então, é isso que acabou com a ação e... Pode voltar um dia? Pode, mas daqui a pouco ela como está abaixo de se ela ficar muito tempo abaixo de R$1, ela tem que fazer agrupamento. Aí vai para 10, por exemplo. A hora que for para 10, a galera vai socá-la de novo para 1 de novo. Então, é uma empresa que... dificilmente recupera, tá? Dificilmente. Ela tem que se reinventar. Aí é um ponto que atrai a todo mundo.